Um microfone, algumas piadas, a cara de pau e uma boa dose de coragem. Tudo o que você precisa saber para fazer comédia stand-up. Eles estavam aqui quando tudo ainda era mato e você é meu convidado para descobrir essas histórias juntos. Este é o Memória em Pé, a história do stand-up no Brasil contada por quem realmente estava lá. No episódio de hoje, um bate-papo muito legal com o dono do primeiro Comedy Club do Brasil, Curitiba Comedy Club. Hoje eu converso com Joca Madaloso, então para você curtir esse papo que foi muito legal, deixa o seu like aqui, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações. E faz o seguinte, cara, me ajuda a engajar nesse canal, tô precisando. Então para você me ajudar é muito simples, é só deixar aqui embaixo um comentário assim, ó, Capivara Falante. Beleza? Vamos pro vídeo, tá muito legal. Assiste até o final que tá muito bom, você vai gostar. Joca, obrigado por aceitar. Eu que agradeço sempre. Eu queria saber de você como que, pra começar, né, eu queria saber como que a comédia surgiu pra você. Cara, a comédia surgiu na minha vida há muito mais tempo que ter o comedy. O meu avô era palhaço, meu avô por parte de mãe era palhaço. E eu quando era pequeno, tinha 6, 7 anos, eu ia trabalhar com ele. Então eu ia lá acompanhar ele no show. Aí quando eu já tava um pouco mais velho, eu fazia aqueles bichinhos que colocam o cabeção, sabe? Eu ganhava, sei lá, 10 reais na época, mas era só pela brincadeira, mas eu acompanhava ele no show já nessa época. Aí depois eu entrei pro movimento escoteiro. O movimento escoteiro tem uma coisa que chama fogo de conselho, que você faz esquetes no final do dia. E as esquetes a gente sempre levava pro lado da palhaçada, minha equipe, minha patrulha, sempre levava pro lado da palhaçada, tal, e eu sempre gostei de fazer isso. Porém, sempre gostei de trabalhar na produção. Criação de um roteiro, de como fazia, de como seria. Então teve uma esquete que a gente botou uma pessoa vestida de anjo voando em cima da fogueira. Então eu sempre gostei de ficar ali no backstage. Aí depois disso eu comecei a fazer publicidade, até se for ver, um pouco tem da veia humorística disso, porque a publicidade do Brasil sempre foi uma coisa engraçada, né? E fui fazer um intercâmbio. Intercâmbio fui fazer na Disney, trabalhando nos parques mesmo. Limpava chão. Na verdade, eu fiz 2 programas da Disney, um de 3 meses, um de 6 meses. O primeiro eu trabalhei no Show do Milhão. E ali eu trabalhava mandando a galera sentar, tal, porque era um auditório, cabia 600 pessoas, e o pessoal tinha que ficar sentado, tinha um monte de negócio, porque era igual o Show do Milhão, tinha uma premiação mesmo. Show do Milhão, aquele que o Silvio Santos fazia. Exatamente. Igual. Na verdade, se você pegar o Who Wants to Be a Millionaire, hoje é igual o que eu trabalhava lá. Que era um cenário perfeito, claro, o apresentador não era o Luciano Huck, mas era um americano lá que fazia, e era muito legal. E ali eu comecei a ver as coisas pelo backstage, como funciona um show, tal, mas até então nada. Aí eu fiz o outro programa foi limpando o chão mesmo, consegui ver o interno, eu trabalhava num restaurante, então a parte interna do restaurante. Mas o detalhe de tudo isso é que os brasileiros tinham combinado entre os brasileiros toda segunda e quarta a gente ia pra balada, que a balada para os funcionários da Disney lá era de graça, tinha um setor de balada da Disney. Então, setor de baladas? Tinha tipo uma parte, tinha umas 10 baladas assim, a gente ia sempre em uma só. Entendi. Mas dentro desse setor tinha um comedy club. Na verdade era um comedy club de improviso. Então tinha 5 sessões no dia de improviso. E era de comédia. Até tinha um outro que era de personagem, tinha 2 comedy clubs, um de improviso e esse de personagem. Mas o de personagem eu nunca peguei muita vibe, não era tão legal assim. Até hoje eles falam desse comedy club. Eu nunca fui muito fã, fui umas 2, 3 vezes. Ainda existe lá? Não, acabou. Eles cortaram. Porque viram que não dava dinheiro. Eles abriram um shopping no lugar e o shopping tá bombando pra caramba. Lá era meio morto já na época. Mas foi aí que eu tive esse contato da comédia como negócio. Então a galera ia pra balada, como o meu parque fechava cedo, que o meu parque era o estúdio fechava 9 e o parque que a galera trabalhava fechava 10, 11 horas. Eu ia antes e ficava no Comedy Club tomando uma para encontrar com a galera, que era na meia-noite, que todo mundo tinha umas músicas que tocavam diferente e a gente se encontrava meia-noite. Então o combinado era meia-noite. Então eu ia tomar umas e depois ia para lá. E aí eu comecei a ver a comédia como negócio. Pô, os caras fazem 3 sessões por dia, não tava sempre cheio, mas tava dando. Putz, legal, ok. E ficou na cabeça. Quando eu voltei pro Brasil,
Você ficou quanto tempo mais ou Deu menos? 9 meses o total dos dois programas. Foi em 2005 e 2006. Quando foi 2007, Nisso tinha quantos anos? eu tinha 20... Eu fiz o programa com 23, 24 anos. Aí quando foi 2007, 2008, primeiro eu mudei o curso da faculdade para turismo, porque turismo era o único curso na época que tinha administração de bares e restaurantes nas cadeiras. Até hoje meu pai não entende por que eu mudei. Ele acha que eu vou abrir uma agência de turismo. Eu mudei por causa disso, porque na época não tinha esse monte de curso de chefe, curso de gastronomia, não tinha. Era só no curso de turismo que tinha cadeiras que tinham a ver com o restaurante. Por isso eu mudei. E aí eu comecei a pensar em, é com isso que eu vou trabalhar, eu nasci num restaurante, eu quero abrir alguma coisa que seja um restaurante, e fiquei pensando em abrir um barzinho, alguma coisa, e tava só a ideia na cabeça. Aí, eu não me lembro se é 2007 ou 2008, acho que foi 2008, durante o festival de teatro, acho que foi. Acho que foi o Teatro de Curitiba. De Curitiba, que em março normalmente é o abriu. maior da América Latina. O maior da América Latina, todas essas coisas. Não sei se ainda é época diminuiu bastante, mas na época era. O Marco Zene veio no restaurante, eu estava trabalhando no caixa normal, veio no restaurante pegar um patrocínio de uma peça. Patrocínio que a gente fala é almoço, cortesia, jantar, cortesia. Ele veio pegar os vouchers. E eu já tinha visto ele em algum show, porque eu sempre gostei de comédia, então em algum lugar eu já tinha visto ele. Daí eu falei, eu gosto de comédia, eu tô pensando em um dia abrir um bar, um restaurante, não sei ainda. E quando abrir eu vou querer ter uma noite de comédia. Então, vou salvar teu número aqui e tal. Nem tinha WhatsApp, eu acho que era... Não sei se era Nextel na época já, mas era nesse nível o negócio. O celular não tinha foto ainda, né? O iPhone foi lançado em 2008, 2007, 2008. Foi por aí. E era caríssimo. Enfim, guardei o contato dele, beleza. Mas aí ele falou nessa conversa, a gente ficou um tempão conversando. Ele falou, cara, que eu falei, que eu ia nos comedy club da Disney e tal. Ele falou, cara, se você frequentava comedy club e você gosta, por que você não abre um comedy club aqui no Brasil? Não tem nenhum no Brasil. Quando ele falou, não tem nenhum no Brasil, eu, como assim, não tem nenhum no Brasil? São Paulo, essas coisas, não tem nenhum no Brasil? Não tem nenhum no Brasil, o que tem são noites por aí, que tem tal, segunda tem aqui, terça tem ali, mas um comedy club feito pra comédia não existe no Brasil. Deu, bom saber, eu vou ver o que eu faço. Foi embora, daí naquela noite eu já comecei a pesquisar. Também não era nem Google, acho que era KD na época, sei lá. Tinha o Yahoo, né? Yahoo. Procurei por tudo pra ver mesmo se não tinha comedy club no Brasil. Eu não acredito nisso. Porque, eu não acreditava. E eu sempre achei que abrir um restaurante pra ser mais um restaurante não tem porquê. Ele tem que ter um diferencial. Abrir um bar pra ser mais um bar, não tem porquê. Tem que ter alguma coisa, um diferencial que seja o porquê as pessoas vão no restaurante. E aí, quando ele falou isso, eu falei, é isso. Vai ser o primeiro comedy club do Brasil. Eu vou fazer o primeiro comedy club do Brasil. Tá, mas antes disso, voltando só um pouquinho, você já tinha todo esse envolvimento, vamos dizer assim, com comédia, porque também já tinha o lance do mas eu nunca pensei em comédia como profissão. Então, é isso que eu ia perguntar. Se você já fez, já quis fazer, nunca fez? Não. Eu tenho vergonha do palco. Eu falo atrás, às vezes no microfone, quando alguém ouve algum aviso aqui no comedy, sou eu que falo. Mas no palco mesmo eu não consigo ter o raciocínio, porque é difícil, você faz, você sabe. De não tá entrando uma piada, mudar para outra, eu travo mesmo. Então... a gente vai aprendendo apanhando. Exatamente. É por isso que eu improviso, eu já fiz uma ou outra esquete também no escoteiro, para plateias de, sei lá, 100, 200 pessoas do escoteiro, todo mundo me conhecia. Improviso eu ainda consigo ir, porque não tem um texto certo, né? O meu problema é o texto certo. Que eu já me perco ali nas ideias, eu devo ter algum TDAH não diagnosticado, alguma coisa assim, eu já me perco, mas improviso eu até me dou bem, improviso eu me viro. Mas enfim, eu nunca tinha pensado em comédia como negócio, eu pensava mesmo, afinal nasci dentro de um restaurante, eu pensava em um restaurante, nunca tinha visto a comédia como negócio, aí que eu comecei a ver e pesquisar. E foi aí que deu, vai ser o primeiro comedy do Brasil. E a gente começou a correr e montar e ver lugar. Nisso já tinha o Comedians? Não tinha. Ah, não tinha o Comedians? Não tinha. Vou contar sobre isso daqui a pouquinho. Era o primeiro, a gente começou a montar tudo e fazer e tal. Era para abrir em 2009,
mas com o tanto de papelada e absurdo burocrático que Curitiba exige, eu me lembro, era para ser acho que 18 de novembro ou 1º de novembro, que ia ser a inauguração. A gente adiou para o próximo festival de teatro, que foi 18 de março de 2010. A gente chegou a fazer até como evento teste, um evento dos escoteiros lá no Comedy Club em dezembro, quando o palco já estava montado, já tinha uma estrutura básica de som, para ver se era isso, se a estrutura estava certa ou se tinha que mudar. Então chegou a ser feito um evento enquanto ainda não estava pronta a obra. Conseguimos mudar uma outra coisa a tempo de inaugurar. E aí, quando foi 18 de março de 2010, a gente inaugurou com um show do Danilo Gentili. E aí que eu disse que ia chegar no Comedians. No dia do show, o Danilo, ele tava perguntando de tudo, olhando tudo, pediu para ver a cozinha, pediu para ver não sei o quê. E eu falei, nossa, que legal, ele tá interessado, né? Pô, que massa. Pô, legal, Danilo, isso aí. Aí 6 meses depois ele inaugurou o Comedians. Foi acho que outubro ou novembro que eles inauguraram. Nessa época o Danilo, ele tava fazendo o quê? Já tinha tido CQC? Acho que ele tava no CQC. CQC ainda durou uns 2, 3 anos depois que a gente abriu o Comedy. Então ele ainda tava no CQC. Tá, e aí depois disso abriu o Comedians. Isso, foram 6 meses depois que a gente inaugurou. E lá em São Paulo tinha o Beverly já? Ou... O Beverly era um bar que era ou na terça ou na quarta que tinha sempre. Só que lá como, não sei se era o Luiz França, quem que era, que estava na administração, de vez em quando tinha um show de comédia aleatório. Mas ele nunca foi um bar construído para comédia. Eles foram se chamar como Comedy Club lá por 2015, 16. Eles não eram um comedy club, era um bar que tinha música, que tinha tudo. Aqui mesmo, tinha Era Só Que Faltava, que tinha o show de comédia na segunda e depois tinha forró. Entendeu? Era umas coisas assim. Você chegou a frequentar lá? Ou Era Só Que Fui algumas vezes, só que lá era uma coisa que você não tinha como comprar antes, você tinha que chegar lá às 5 horas da tarde para ficar na fila, para entrar, para pegar, para daí a sala que era o teatro, cabia umas 50 pessoas e o resto assistia em outros lugares pelo telão. Aí é uma experiência pro cliente horrível, né? Porque o cliente quer ver aqui na frente, não quer ver no telão. O cara vê no YouTube. Pro cliente era péssimo. Mas é que foi devido ao sucesso. A ideia era que ficasse só na salinha, mas foi crescendo tanto que eles fizeram assim. Entendeu? Mas tinha um outro lugar que fazia, que eu não tô lembrando. Que era do Marcuzene, que era o Santa Marta. Era Só Que Faltava na terça e o Santa Marta na segunda. Eu queria falar um pouco sobre como que era a cena na época. Assim, beleza, inaugurou Curitiba. Veio o Danilo lá de São Paulo para fazer. Quem que eram as pessoas que, tipo assim, que vocês estavam contando para segurar a cena, para estar sempre fazendo? Como que era isso? Já nasceu, tipo assim, com shows durante a semana ou era só final de semana? A gente começou abrindo acho que quinta, sexta e sábado, vamos dizer, foram poucos. A gente começou tudo errado, porque a gente literalmente pegou o facão e foi abrindo a trilha. Porque não tinha ideia de como fazer. Eu tentei pegar os exemplos de como era nos Estados Unidos, mas nem a internet estava tão desenvolvida na época. Então eu vi num livro da Judy Carter que ela falava como é que era o esquema nos comedy club, e daí eu tentei implantar assim, mas eu fui tentar isso uns 2 anos depois já estava aberto. A gente começou como um teatro, a gente perdeu muito dinheiro no começo, o comedy lotava. Acho que os primeiros 2 anos não teve nenhum dia que deu menos de 100 pessoas. E a gente perdeu muito dinheiro porque a gente pagava como teatro, que era 80-20 a negociação, às vezes dava a porta inteira pro cara. E o consumo de comédia não paga isso, só que a gente não sabia. Aí a gente teve que ir adaptando muita coisa. Porque o cara ele vai pra assistir o show, né? Consumir é meio que secundário, né? Não, e muita gente até hoje chegam na porta, mas como é que é? É um bar, tem mesa, é um teatro, tem cadeira? Muita gente até hoje não entende. Então um dos maiores desafios que a gente teve foi educar o público ao que era a gente. Entendeu? Agora que a comédia se dissipou muito mais, o povo já sabe como é o esquema. O povo que está mais ligado já sabe. Ainda tem muita gente que não, mas o povo já sabe. Mas estava perguntando da cena. Curitiba, graças a Deus, sempre foi um excelente celeiro de comediantes. Se você for ver hoje, dos 10 maiores comediantes do Brasil, 5, 10 são de Curitiba ou começaram aqui. Para você ter uma ideia, os que começaram a fazer na casa direto, que moravam em Curitiba, o Zene foi quem inaugurou, ele que fazia a pauta no começo. O Léo Lins, ele estava direto. O Léo Lins morava em Curitiba nessa época. Daí tinha o Fábio Lins também que fazia direto. O Afonso é um cara que ele estava começando, ele era open, como você é hoje, era o que o Afonso fazia na época.
tinha uma galera que hoje é famosa e às vezes o cara pegava o ônibus para vir de São Paulo para cá só para apresentar, mas ainda assim a gente já conseguia ter um elenco local. Nessa época ainda não, foi mais lá por 2012, 2013, a gente já começou com a ideia de formar cena, porque a gente sabia que não ia dar para depender só da galera de fora. Aí a gente começou a fazer noite de open mic, essas coisas. Então você pega o Serginho, o Aragão, o Alorino, eles são tudo da turma que a gente começou a formar com a noite do open mic. A noite do open mic, na verdade, começou, nem era uma ideia ter uma noite do open mic. É porque o Emerson Ceará trabalhava de garçom com a gente. Ele pediu emprego, ele não sabia o que era comédia. Ele pediu emprego de barman e ele não sabia fazer drink. O que ele conta no podcast é verdade. Ele enganou a gente, mas sempre trabalhou bem. Aí ele, de barman, ele pediu para virar garçom, porque garçom tinha comissão e ele queria ganhar comissão. Aí de garçom, eu me lembro até hoje, do lado do palco tinha o banheiro masculino, ele me ajudou a limpar um mictório, a gente saiu de lá e ele, stand-up é isso aí? Como assim é isso aí? Stand-up é isso aí? Você sobe lá no palco e fala umas merda? Assim que ele falou. Porque posso fazer? Falei, cara, não sei, né? Eu acho que primeiro você tem que escrever alguma coisa, mas vamos falar com outros comediantes aí, ver, pra eles te darem umas dicas e se te dão alguma oportunidade de abrir o show. Aí ele tava lá direto, todo mundo gostava dele, porque sempre foi muito engraçadão. E naturalmente, né? Engraçado. Naturalmente engraçado. E aí alguns deram oportunidade e ele começou a fazer. Os primeiros 10 shows dele foram um lixo. Porque ele tava... A gente mesmo não sabia como orientar. A galera que às vezes orientava, tinha gente que ou era do teatro. Ele fez curso de teatro, fez um dia de aula e mandou todo mundo a merda, porque o povo do teatro odeia o povo do stand-up. Então disse que na primeira aula o cara veio, porque stand-up não é arte, não sei o que. O Ceará já deu na lata do cara. Então, todo mundo começa ruim, tá? Todo mundo começa ruim, isso é fato. Se o cara começou bom é porque ele não é bom. Ele tá roubando o texto. Não tem. E tem os figurinhas, né? Tem muitos, assim. É assim que rola. Daí a gente viu do Ceará e começamos a criar uma noite para criar mais gente, deixar fazer e tal. E daí que surgiu o Aragão, o Serginho, o Diogo Almeida. Então quem, de certo modo, fundou a noite de open mic que rola, né, em Curitiba rola bastante, foi o Emerson Ceará. De certo modo. De certo modo. Não era noite do open mic, a gente começou dando chance. A gente falou, opa, tem alguma coisa aí. Vamos bolar uma noite pra toda essa galera. Porque uma galera vinha pedir pra abrir show, essa que é a verdade. Vinha muita gente pedir pra abrir show. E tinha gente que era boa e gente que era ruim. Daí falou, vamos reunir todo mundo numa noite e vamos colocar um MC pra caso o show seja ruim. Só pra ir, né? Intercalando. Só pra intercalando e fazer. E é esse formato, mais ou menos, que até hoje segue. Agora a gente mudou, que a gente inventou umas coisas novas, mas... seguiu quase 10 anos praticamente esse mesmo formato. Nessa época tinha mais show de elenco ou era mais... Tinha muito elenco. Porque o stand-up em si era uma novidade. O stand-up trazia público por ser stand-up. Diferente de hoje, que às vezes é o nome que acaba trazendo. Mas os comediantes também, eu acho que eles não sentiam que estavam prontos. Então eles às vezes vinham de turminha, pegavam um carro de São Paulo e vinham, ou juntavam um grupo... E vinha, cara, se for ver o Emerson Ceará mesmo, já teve grupo com o Serginho e com o Aragão, eu acho. A Trinca do Riso era. O Pedro Lemos, acho que era o Pedro Lemos. Então já teve vários grupos que foram se formando assim. Porque o cara ainda não se garantia em uma hora. Justamente porque a gente sempre teve uma curadoria muito boa. Então a gente não deixava. Se o cara não estava pronto com uma hora de texto, a gente não deixava fazer mesmo. Continua não deixando, se o cara não está pronto. Aí como o cara não tinha, o cara tinha 20 minutos excelentes, eles juntavam com mais dois, tivesse 20 minutos muito bons também. E às vezes é legal também fazer elenco para variar, né? Eu acho que pro público é o melhor. Só que o público não entende isso. Porque aí você vê 3 caras, pelo preço de um, vai dar risada do mesmo jeito, porque a gente tem uma curadoria muito boa, então é garantido. Se um você não gostar, os outros 2 você vai gostar. E outra que também, se são, por exemplo, são 3 pessoas, cada um faz 20 minutos, são 20 minutos que ele sabe que 20 são minutos bons, de porrada, o cara vai dar o melhor dele. Porque é muito difícil um cara, quer dizer, tem muitos que tem, mas um cara que tem 1 hora de garantido de porrada. Mas aí o cara
que veio fazer 20 minutos, ele vai dar 20 minutos só de porrada. Porque mais de uma vez já aconteceu quando não tinha... Ou quando é o comediante de fora, que fulano se atravessou, foi falar com ele, chama um cara que mata o show do principal. Acontece. Então hoje em dia... Mata, tipo assim, de ser tão ruim difícil que deixou a plateia triste, acontece. Nossa, então, tristeza. quando é um cara muito ruim, eu falo às vezes com o comediante, cara, esse cara não é bom. Às vezes eu falo mesmo. Não gosto de ficar queimando, mas é que tem uns caras que se atravessam, que não pode ficar se atravessando, porque a gente hoje usa as aberturas de show, e aí não tô falando de open mic, aberturas de show como estratégia de venda. Então, pô, o cara menor que tem um show aqui, a gente programa para abrir o show do cara maior, porque daí a casa vai estar lotada no dia do maior. Ele vai mostrar o trabalho dele e já vai na saída ali, tem meu ingresso ali por 10ão, comprem aí. Já aconteceu de nessas vender 100 ingressos em um dia. Coisa boa. Então acontece. E a gente usa como estratégia. Aí se o cara se atravessa, quebra tudo, toda a nossa estratégia. Então o open mic, o correto é ele fazer na noite do open mic. E aí é dali que eu vou pescando. Essa semana mesmo teve um, eu falo só, né, de canto de ouvido pros caras, porque se eu falo publicamente, aí os outros já viram uma fofoca. Mas teve um que eu falei, pode começar a me pedir para abrir que eu vou deixar. Eu vou falando individualmente. Então tá, os open, eles vão continuar fazendo. Quando eu vejo que o cara já tá num nível um pouco maior, eu falo, venha que a gente vai começar a te deixar abrir. Abrir espaço. Entendeu? Ali. E qual que é a tua visão hoje, assim, tipo, dos open mic, o Joca? Porque tem a questão da qualidade, né, sempre. Tem a questão do respeito e educação, que também eu vejo, a gente ouve bastante história aí. E eu queria entender também como que vocês enxergam, porque hoje o cara é open mic, mas daqui a pouco ele pode estar estourado. Cara, entre no grupo tem um grupo de WhatsApp dos donos de comedy, tá? Então se você acha que você vai passar alguém pra trás e o resto não vai ficar sabendo, não pense assim. A gente fala open mic nem a gente. Porque tem uns caras que são tão chatos, às vezes eu mando print pra galera, olha isso aqui. Mas o que aconteceu? E aí até eu faço um meia-culpa. A gente deixou muito fácil. Tá muito fácil de fazer open mic hoje em dia. E eu não falo só daqui. Com a expansão que teve de comedy clubs, os caras fazem... O cara consegue, por mais que não vai ganhar cachê. Mas aqui em Curitiba mesmo, o cara consegue fazer 3 shows por semana. Se ele quiser. Se o cara se esforçar, fazer amizade com a galera, consegue 3, 4 shows por semana. Antigamente, pro Serginho Lacerda, pro Aragão que eu sei bem o caso, conseguir fazer um show por semana, ele tinha aqui no quiosque Hakuna Matata, lá em Almirante Tamandaré, que era um quiosque sem parede, no meio do mato aberto, pedir pelo amor de Deus para darem um dia, levar a caixa de som, o público lá bêbado pra caralho, e aí ele conseguia fazer. No meio da zaralhada lá. No meio das coisas, eu passei uma vez lá, indo no enterro, inclusive. Nossa. Eu olhei e falei, é isso aqui o quiosque? Vocês apresentavam nisso aqui? Enfim, mas era o Aragão, era o Serginho, era toda a turminha deles. Eles tinham que implorar pro cara liberar pra fazer um show merda. Mas qual foi o resultado disso? Hoje eles são foda. Porque eles fizeram muito show merda na vida. Aqui mesmo eles já fizeram muito show merda, que a plateia não queria. E os caras tiveram que... faz parte. Eu me lembro o Emerson Ceará, quando era garçom, a gente deixava, quando não tinha uma noite do open mic, então tinha o show principal da noite, como a galera tinha que pagar a comanda na época, era uma burocracia enorme, e tinha uma puta de uma fila, a gente colocava o Ceará 15 minutos depois do show principal para segurar a fila, para não ir todo mundo fila embora, segurar o povo sentado, para fluir mais tranquilamente a fila do caixa. E eu me lembro de um dia, até hoje, que tava chovendo pra caralho, caiu um galho no telhado, começou a chover dentro do comedy, a gente falou, pelo amor de Deus, sobe lá, Ceará, porque tá implodindo aqui. Ele subiu, ele tomou as rédeas da plateia, e a galera chegou daí no final, porra, o cara é melhor do que o principal. Aí eu vi, é isso. Você fez tanto show merda que você aprendeu como dominar a plateia. E é isso que falta nos open mic de hoje. Fazer show merda. Porque o que acontece? Eles chegam num comedy club, pode ser um comedy club menorzinho, ou um bar que se chama comedy club, e tá lá já a luz bonitinha,
o som bonitinho, a plateia já sabe que vai ter um show de comédia, compraram pra isso, e aí o cara dá risada, às vezes até de dó. Ou porque tem 5 médio e o nível do show foi aqui embaixo, ó. Mas dentro daqui sai uma risadinha amarela. Não teve nenhum que se destacou, porque os open mesmo ficam entre eles só. Então eles fecham as noites entre eles. Que é uma das coisas que eu falo quando tem a noite de open mic aqui. Galera, façam um show. E eu ainda falo, façam um show em bar que não é comedy. Em bar bosta. Vocês precisam disso. Mas quando forem fazer show, chamem algum dos meninos daqui que não é famoso ainda, mas que já estão com noites aqui no comedy, pra fazer DMC. Pagam um cachezinho, eles não vão te solar, eles vão cobrar barato, porque eles gostam de ajudar. Eles gostam e, né, duzentão é melhor que nada, é melhor que o cara ficar. Mas paga pro cara garantir, porque aí vocês mesmos vão se cobrar para ter um texto melhor. Porque hoje, a maioria dos shows acaba sendo medíocre. Medíocre, que eu digo, não é de ruim, é que é médio. Medíocre é médio. Então todos os shows são médio, porque todos estão no mesmo nível, não tem um que se destaca. Mas aí como tá dando no mesmo nível, se o cara for um pouquinho melhor, ele já não, foi o melhor da noite. Melhor da noite. Mas é aquela coisa, é melhor ser o rei dos merda ou o merda dos reis. O ego, né? O ego pega muito o ego no pega comediante muito. em geral, né? E aí que eu digo que façam meia culpa, a gente deixou a coisa muito fácil e a galera parou de fazer show em bar bosta. Até, vamos dizer, quando que aconteceu a treta do Bro? Uns 10 anos atrás, 7 anos atrás, Eu não sei. que era uma tabacaria. Tinha bastante show em tabacaria, e o show em tabacaria era sempre uma merda. Ah, imagino. Eu não cheguei a fazer... Pois é. Eu acho que eu fiz tabacaria uma vez só, lá na Fazenda Rio Grande. Você imagina, né? Mas a galera não tá fazendo, porque dá trabalho. É muito mais fácil você ficar me enchendo o saco pra pedir data pra abrir. É muito mais fácil chegar em outro barzinho que já tem a noite de comédia e pedir pra abrir. E pra mim é bom que os Open organizem uma noite, porque eles veem que não é eu que sou cuzão, é difícil fazer uma porra de uma noite. Um cara que nunca viu comédia vai numa dessas noites aí. Porque ganhou o ingresso. Porque raramente você encontra alguém que paga esses ingressos. Porque ganhou o ingresso. O cara vai e ele vai falar, fui uma vez numa noite de comédia e foi uma bosta. Só tinha comediante ruim. Daí o cara não volta aqui. Eu me fodo por causa do cara. E acontece. Pois é. E muita gente fala, nossa, eu fui em tal lugar lá, foi horrível, tal, mas aqui foi bom. Volta e meia tem. E às vezes a gente queima a comédia como um todo por não querer garantir um show bom. Porra, só pagar um MC que faça 10, 15 minutos, que garanta. Deixe claro no cartaz, tal, não é open mic, mas a gente tá começando aqui, a gente chamou esse aqui que já é famoso. Deixa claro, não engane a tua plateia. E aí entra a parte 2 da noite do open mic, porque eu sempre exigi que cada open mic trouxesse 5 convidados pagantes. Galera acha que é pra ganhar dinheiro. Já que tá lá, aqui ó, deu 50 pessoas a 15 reais. Nossa, deu R$1.000 de... Nossa! Ficam fazendo as contas, mas eles não veem que primeiro tem que pagar o técnico, segundo tem que pagar o MC, segundo tem que pagar uma galera. Essas coisas eles não veem. Mas a minha exigência de 5 pagantes não é nem por isso. Porque a gente tentou fazer uma noite que era entrada grátis. A gente tinha um outro barzinho perto do outro comedy que era o Fundição. E lá a gente fazia, pra galera ter mais oportunidade, fazia uma noite de comédia. O que aconteceu? Só foi open. Então a plateia da noite era open. A pior plateia que existe para qualquer open mic é uma plateia formada por outros comediantes. A pior. Porque ou o cara tá te julgando, ou o cara tá sendo mal educado e conversando, às vezes se fuder. Ou às vezes o cara tá te ajudando de uma maneira que não te ajuda. De uma maneira que tá errado. Porque esse é um outro problema. Que eu vejo que tá faltando muito hoje em dia. O cara pede dica para outro open. O cara não... Antigamente, você ia no comedy antigo, principalmente, os camarins, tinha 10 pessoas no camarim, 10 comediantes no camarim. Hoje, a galera só quer vir no pica. Só quer vir no dia que tá o Afonso, no dia que tá o Aragão, só quer vir nesse dia. Mas eles não vêm no dia a dia do normal. Não vem querer trocar uma ideia só, não precisa vir para apresentar. Hoje o cara só quer vir aqui se for para apresentar. Cara, você tem que vir assistir, tentar entender como ele fez. Porra, tinha uma chata bêbada incomodando. Tem que ver como ele se saiu pra consumir, né? Consumir a comédia. Eu me lembro uma vez que eu fiquei muito puto no outro comedy, que daí eu até mandei uma babada no grupo, que veio um open na noite do open mic e me pediu onde era o banheiro. Parece uma bobeira. Mas o que isso significa? Se você não sabe onde é o banheiro,
significa que você nunca foi na casa. Porque, pô, se você passa 3, 4 horas numa casa, você vai dar uma mijada, você vai lavar a mão, você vai fazer qualquer coisa, você vai saber onde é o banheiro. E o cara não sabia onde era o banheiro, ele morava em Curitiba. Imagina. Porra, na época que teve isso, só tinha gente e comedians no Brasil. Aí eu falei, cara, a gente não cobra entrada de open mic. Não vou dizer que em todos os shows, porque tem show que lota pra caralho. Mas a gente sempre ajuda. Quando é um open que a gente já conhece, pô, vem aí e tal, fica aí, só fica lá no fundo, pra não ocupar o lugar do pagante. Mas a gente. E o cara nunca tinha vindo. O cara tinha uma puta de uma oportunidade que não tem em qualquer cidade do Brasil. Hoje mesmo, quantas cidades tem comedy club no Brasil? Umas 10, 15? Não tem muitos comedy clubs no Brasil. O cara quer trabalhar com isso e o cara nunca frequentou um comedy club. Então, porra, tá errado. Você pega essa nova safra que tá vindo hoje, vamos dizer, o Semer, o Mendes, essa galera, todos eles frequentaram comedy por algum tempo antes de falar, porra, vou tentar. Que foi exatamente o que aconteceu com o Será. O Será frequentou trabalhando, falou, vou tentar. E aí você vê, tipo, pô, esse cara trabalhou, ele tentou entender o que era antes de se arriscar. Agora o cara vem, vou fazer porque eu vi um Reels. Agora a galera vem pela internet, né? Não, e eu vejo isso é uma coisa que eu já dei babada em Open aqui já na nova versão do Comedy, que o cara trouxe videomaker. Eu me lembro, daí eu faço sempre uma reunião com os Open pra falar, pra dar essas orientações não só pro Comedy, né? Mas como um todo, orientações tipo, faça uma noite, só chame o cara. Ficou videomaker do lado filmando, sai, só comediante aqui, não quero só comediante. O Open passando e o videomaker. Aconteceu exatamente isso, o videomaker sai. Porque hoje em dia os caras se preocupam em estourar um Reels e não se preocupam com o próprio texto. Aí quando o videomaker saiu, eu falei, isso é um erro. Porque você está preocupado em estourar um vídeo, trouxe videomaker, trouxe não sei o quê, e aí quando, vamos dizer que você estoura, teu vídeo deu 10 milhões de views, teu vídeo de 30 segundos. E depois? Plateia vai ficar louca pra te ver. Você vai vir aqui, eu vou fechar um show com você. O que vai acontecer? O que você vai apresentar nos 60 minutos? Você estourou um vídeo de 1 minuto. Você tem? Não tem, né? Então acho que você tá colocando o cavalinho na frente da carruagem, né? E aí acaba queimando o filme até do comedy também. Do comedy. Né? E daí aquela coisa que, eu jogo um cuzão no fest. Não é. Eu realmente me preocupo com isso. Tanto é que tem muito show. Volta e meia me pego com algum produtor. Eu quero um sábado. Cara, teu show não tá bom pra sábado. Não é que você, mas ele vende pra caralho. Pra sábado, eu recebo muito turista. Muita gente que vem pela casa, que viu a nossa parede. Vamos ver um show de comédia, vamos lá no comedy que vai ser bom. Aí eu coloco um cara desses estourado na internet, que o cara não conhece. O cara nunca mais volta, porque vai ser um show bosta. Então, a sexta e sábado, eu cuido demais para ser um show de qualidade. Mesmo que seja com um cara local, que não seja um cara famoso. Porque é muito complicado. Isso daí. Esses dias mesmo, eu tive que dar bronca com um comediante que eu realmente gosto do show dele, ele queria um sábado. Eu falei, cara, ainda não tá bom. Por quê? Porque ficou me enchendo o saco. Eu falei, cara, o último show que você fez aqui foi 5, 6 pessoas embora que não gostaram. Aí eu tive que falar a verdade. Aí o cara fica deprimido, né? Eu tento não dar na cara, mas o cara fica me enchendo o saco. Aí da última vez, eu gosto do teu show pra caralho, quero te dar chance, quero que você melhore, mas por algum motivo o público ainda não compra. Vamos tentar entender, vamos trabalhar junto e vamos tentar entender. Só que eu não posso te dar um sábado no meu filé mignon, sabendo que pode ter gente que vai criticar. Pois é, e a gente como comediante, acho que tudo na vida a gente quer chegar lá, né? Sim. Então, como comediante, eu falo até por mim também, é difícil às vezes a gente entender que não tá naquele lugar ainda, né? É que aquela coisa, o ego é uma coisa muito complicada. Acontece muito ego, eu já tô enchendo. Não, mas eu já tenho, ele não me marca. Por que você marca fulano e não marca ciclano? Quem vai dizer que tá pronto, infelizmente, sou eu. Não é o teu amigo. Às vezes não é nem a plateia. Porque a plateia, ok, ela te compra. Quando é tua plateia é fácil. Mas eu tenho que pensar que no sábado não é tua plateia.
No sábado, metade talvez seja tua plateia. A outra metade vai ser gente que não sabe quem é você. Aí é complicado, né? Tem que manter a qualidade também. Tem que manter a porque qualidade. tem uma tradição em volta disso tudo, né? Eu faço questão de anunciar, você coloca nos flyers, tá tudo, primeiro bar de comédia do Brasil. Porque tem um motivo. A gente é o único que sobreviveu até hoje. O Comedians também fechou. Apesar que o Comedians fazia uma boa seleção, ele fechou por outros motivos, né? Mas é porque a gente sempre teve uma boa curadoria. E você pode ver que abriu muito comedy e fechou muito comedy. Por quê? Porque os caras... Eu já briguei com o dono de comedy e falei, cara, você tá colocando noite do open mic no sábado, você é louco? Ah, mas é que eles vendem pelo menos, né? Eu coloco um dos daqui não vende. Eu falei, cara, mas no sábado é onde que tá o teu filé. Você tem que ser persistente, não vai vender mesmo. Só que se o cara for lá pela primeira vez, aí que não vai vender nunca mais. O cara vai lá, vai achar uma merda e nunca mais vai voltar. Mas acontece. Até se vai ter open mic assistindo isso aqui, eu não sei. Mas... E esse é um dos problemas, o open mic não assiste essas coisas. Assiste. Cara, teve open mic, a gente já fez um curso ano passado, retrasado, teve open mic falando eu não preciso. Cara, já passei dessa fase. O Hélio Barbosa, que tem 90 anos de comédia, ele fez o curso quando o Fábio Lins foi dar o curso lá. O Hélio Barbosa, que já tinha uma carreira, já tem um show redondaço, foi fazer o curso. Né? A comédia precisa estar estudando, precisa estar por dentro, né? Exatamente. Tá consumindo, né? Acho que não tem lógica um comediante não estar consumindo comédia, né? É estranho isso. Exatamente. E assim, outra coisa sobre chamar comediantes ou não. Tem alguns comediantes, que eu falei da safra. Tem uma safra realmente muito boa. Mas daí tem alguns que eu marco mais que outros. Já veio um do outros falar, por que você marca fulano, não marca? Aí me encheu o saco, até que eu falei, cara, vamos lá. O que acontece? Esse aqui, ele pode até não ter um show tão alto quanto você. Mas o show dele é garantido que vai sempre lá em cima. O teu show é muito bom. Até quando não entra alguma piada. Aí você fica nervoso e cai lá embaixo a qualidade do show. Quando o teu show for garantido, estiver sempre na mesma linha, aí eu consigo te marcar. O problema é que hoje, você não sei se não tem controle emocional, o que é, eu não consigo te garantir, ou te vender para um corporativo, porque o teu show é assim. Então, quando tá aqui em cima, é um tesão de show. O problema é que quando cai, tá lá embaixo. Forte. Então eu prefiro vender o cara que talvez não esteja tão alto, que esteja aqui, do que o cara que faz assim. Porque assim como pode acontecer de ele estar aqui, pode acontecer de estar aqui. E aí quem responde depois? Não é ele, é eu que vendi o show. Entendeu? E você consome muita comédia, tipo assim, fora da galera que vem aqui? Mas já consumiu antes? Como foi? Agora virou trabalho, né? É aquela coisa, quer odiar uma coisa, comece a trabalhar com ela. Mas eu ainda assisto muito comédia, mas eu acabo assistindo mais os gringos pra entender, porque lá, tudo que acontece lá, daqui uns 5 anos vem pra cá. Então eu sempre tento ficar me atualizando o que tá rolando lá, pra ver pra que direção que eu tomo. Porém, uma coisa interessante, teve uma coisa que a gente mandou pra lá. Que é essa coisa de ficar postando reels. Eu ia falar isso. Você entra, até ano passado, tem muito comediante que não postava trecho do show. E essa mentalidade existia no Brasil. Tanto é que, nossa, quando a gente começou o canal do YouTube para conseguir postar um vídeo, tinha que quase que pedir autorização declarada em 3 dias, porque os caras não gostavam. É meu material, não pode postar. E hoje em dia... preciosismo, né? Tinha um preciosismo muito grande. E hoje em dia mudou, o Brasil mudou. E aí, muito por causa dos 4 amigos, começaram a postar vídeo direto, o Ceará, vídeo toda segunda, não toda terça que ele posta. E começou a dar certo, principalmente no orgânico, porque o brasileiro entendeu o algoritmo das redes sociais antes que o americano. Aí, eu acho muito que por causa do Rafinha até, que o Rafinha foi pra lá, fez amizade com a galera, e o Rafinha começou o ritmo brasileiro lá nos Estados Unidos. Aí a galera, opa, quem que é esse cara que tá lotando o show aqui? Brasileiro tal, daí eles começaram a entender que precisavam do algoritmo. E agora, tem alguns que estão postando direto. Como que você faz para se manter informado, assim, no sentido dos comediantes lá de fora? Porque é difícil, né? Eles até não postam muito, né? Como que você faz para consumir esse conteúdo? Não, eles até postam. Se souber como procurar, eles postam. Só que eles ainda é muito no YouTube, né? Tanto no Instagram.
Tem muitos detalhes. Mas eu nem gosto muito, para te falar bem a verdade, eu nem gosto muito de stand-up. Eu sempre gostei de improviso. Tá aí. Eu sempre gostei de improviso. Então eu acompanho muito programa de improviso. E o Saturday Night Live, que eu já fui até lá em Nova York, assisti ao vivo. Que massa. Você vira a madrugada na fila para conseguir. É na hora desgraçado. É na hora, porque você até existe, só que dizem que é migué. Uma tal de uma loteria de ingressos que você pode colocar teu nome e eles te sorteiam e daí você vai. Só que eu procurei em tudo que é fórum, todo mundo diz que é muito difícil, que é lenda e tal. Aí eu usei o plano B, eu falei, vou no dia mais frio do ano e vou virar à noite naquela porra daquela fila lá pra conseguir. E consegui. Então no dia que eu fui, era o cara daquele... o cara que fez o Fragmentado, me fugiu o nome dele agora. É o ator principal? Principal. Ele que estava apresentando no dia. Só que nem eu demorei para reconhecer, o Steve Martin tava fazendo um personagem quando começou. Caramba. Tava lá, ele tava fazendo porque ele sempre tem o cold open, que eles chamam, e tava lá o Steve Martin, eu olhei e falei, não é, que eu vi que a galera aplaudiu demais. Eu falei, não. Caralho, o Steve Martin tá ali, ó. Tipo, 10 metros de mim. Caramba. Então, cara, foi uma experiência maluca e ver a gravação, ver o troço funcionando, foi muito legal. Mas, por exemplo, no Saturday Night Live sempre tá o filé mignon da comédia americana. Então, quando eles não estão de host, eles estão de redator, eles estão de convidado, sempre estão ali. Então, vendo esses programas mais genéricos, você consegue ver essas coisas, entendeu? Você percebe que tem uma diferença muito grande, assim, de comédia americana para comédia brasileira? Assim, eu não sei, eu assisto, eu acho tão diferente, assim, eu acho difícil até de dizer. Você tem que pensar o seguinte, o primeiro Comedy Club do Brasil tá com 16 anos. O Improv, que é uma rede praticamente de clube de comédia lá nos Estados Unidos, eu assisti o especial, há uns 10 anos atrás, eu assisti o DVD especial deles de 50 anos. Então já está fazendo 60 anos. Então aí você, só pela idade que tem, você já vê. No Brasil não se chamava stand-up, eram os cômicos que faziam entradas cômicas. O nome stand-up mesmo realmente veio pouco antes do CQC. Mas ali eles têm mais tempo. E lá a plateia é mais exigente. Eu diria que a plateia americana é muito parecida com a curitibana. Eu ia te perguntar da plateia curitibana. Que os comediantes, você pega comediante de fora, se cagam para entrar no nosso palco. E no palco do comedy principalmente. Que tem a fama de ser uma plateia difícil. E toda vez que alguém vem falar isso, fala, cara, não é uma plateia difícil. O Eros Prado mesmo, toda vez ele fala, falam que Curitiba é difícil. Eu fiz a galera rir de Daniel, meu pau no teu anel. Ele fala isso. E realmente não é uma plateia difícil, mas é uma plateia honesta. Não adianta você querer fazer essa piada do Eros Daniel, meu pau no teu anel, sem ter um contexto, sem ter o carisma, sem ter. Então, o curitibano, e muito disso é igual ao americano, que eu já assisti show ao vivo, ele senta aqui, ó. Você é o comediante? Me faça rir, venha. É você que faz a risada? Isso é bom, meu. Vamos ver. Vamos ver. A galera, e eu fico tentando imaginar como é que é em outros estados, porque essa é a minha realidade. Em outros estados a galera deve subir em cima do palco, ficar alucinada, não sei, porque pra mim essa é a realidade. E aí, falando de comediante, eu acho que ele vai querer gravar com você também, inclusive. Mas é isso, a plateia curitibana, ela é honesta. Talvez pela frieza, a famosa frieza do curitibano, eles não riem de qualquer coisa. Mas isso é uma realidade não só na comédia. Empresa de marketing, empresa de produtos, eles vêm testar o produto em Curitiba para depois lançar no resto do Brasil. Eu me lembro muito bem, quando eu era criança, quando começou as vending machine da Coca-Cola, o primeiro lugar do Brasil colocaram foi aqui, justamente para testar. Se funcionar em Curitiba. Se funcionar em Curitiba, eu não sei daí quais são as métricas que usam, mas eu acho que por o curitibano ser chato mesmo, ser exigente, não ficar elogiando só para não deixar a pessoa triste, se der certo, deu. E eu acho que por o curitibano ser muito honesto, quando vai dar o feedback, é bom de testar coisa. Então, essa máquina é uma merda. O cara fala. Diferente do, tá bom, né? Eu acho que é aí que entra. E é aí que entra a comédia também. Por isso que eu falo.
que eu falei do comediante que teve gente que foi embora antes de acabar o show. O curitibano fala, tá uma merda, vou embora. Vou embora. Às vezes os caras Vou até ficar perdendo falam lá meu na tempo. saída, porra, esse cara é uma merda. Que triste. Acontece. O complicado é quando tem gente que, né, se acha boa. Eu acho que o Isso que é complicado. maior defeito do Open Mic, né, é achar que ele já chegou onde ele não chegou ainda. Né? Não, tem gente que já veio me trucar. Porra, já fiz meu solo lá em tal casa, por que você não me chama nem pra fazer participação aqui? Eu não... Esse pelo menos insistiu, senão eu ia falar. Cara, você tem lá 1 hora lá, mas aqui você não tem 5 minutos. A última vez que eu te chamei pra abrir um show, não teve uma risada. Como é que você quer que eu te chame se você não garante 5 minutos? Você quer que eu te chame pra 20? A galera tem... falta às vezes aquela coisa, né, que o Júlio César tinha um escravo, ficava falando, você é humano, você é humano. Tem que ter alguém falando, você não é bom, você não é bom. E às vezes tem que ser eu, os caras. Ter o pé no chão, né, é difícil. Porque eu acho que o comediante ele precisa ter o ego inflado. Acho que tem que ter. Acho que faz o cara parte ter de coragem ser de subir no palco, tem que ter. Mas tem que ter o nível, né? Não pode ser demais. Você tem que ter noção que se eu não tô chamando, tem um motivo. Primeiro tenta entender por que ele não tá me chamando. Não venha questionar. Será que eu não tô bom? mais normalmente fácil é essa. assim, né? Mais fácil fazer uma autocrítica. Cara, eu vejo os melhores comediantes do Brasil, eles têm uma autocrítica fodida. A última vez que o Maurício Meirelles fez show aqui, ele saiu destruído do palco porque ele errou uma piada. Imagina. Porra, aquela piada, eu falei, cara, mas a galera aplaudiu. Mas eu errei. Os caras têm uma autocrítica muito fodida. O Cambota, o Afonso, todos eles não... Tipo, eles sabem que eles são bons, mas eles não acham que são bons. Eu acho que o erro tá quando você começa a achar que você é o melhor do mundo. Entendeu? É esse que é o erro. E aí tem muita coisa de que os Open, muitas vezes, eles só ouvem outros Opens. Por exemplo, você já participou dessa reuniãozinha antes do show do Open Mic. Sempre falo, galera, pro Gil Lisboa, pro Serginho, pro fulano, ciclano, começar a interagir com a plateia, eles tiveram antes 10 anos de carreira. Com seu textinho ali, feijão com arroz bonitinho. Todos eles, eu vi. Não é tipo, tô inventando, eu acompanhei. Todos eles fizeram por quase 10 anos o texto garantido para daí surgir e começar a interagir. O Humor Negro. O Léo Lins escreveu 3 livros já fazendo humor feijão com arroz para daí começar a entrar no humor negro. Hoje eu acho que o Léo Lins é um dos melhores do Brasil no humor negro. O show dele é um absurdo e muitas vezes você dá risada de nervoso por você ter dado risada do absurdo que ele falou. Entendeu? Coisa que você normalmente jamais... Que você jamais riria. Mas é que é tão bem construído que quando você vê, você já deu risada. Então, o Léo Lins escreveu 3 livros sobre construção de piada. Porra, o primeiro livro, Notas no Comediante Stand-Up, de capa preta, é uma receita de bolo de como você escrever uma piada. E tem porra do Open Mic que nem leu esse livro e quer fazer humor negro. Cara, não é assim. Pra você fazer humor negro, a piada tem que ser muito boa. Muito boa, porque o risco de você perder a plateia totalmente. E aqui é uma coisa que ainda não pegou, mas um dia vai vir. É os heckler que falam. Lá nos Estados Unidos tem. Lá eles são pesado, né? O heckler. Se a piada é ruim, alguém lá no fundo fala: foi uma merda, você é uma bosta. Não é a plateia honesta que nem no Curitiba que só fica quieta. Lá o cara, além de ficar quieto, o cara fala, you suck. E você pode procurar na internet que tem, procure por heckler. H-E-C-K-L. Show bom, às vezes. O cara tá indo bem, tá legal, tá divertido. Tem uma galera se divertindo, mais um cara no fundo gritando. E não é nem que tá bêbado às vezes é porque o cara não gostou da piada e fala, foi uma merda. E ele fala na cara dura, assim. A piada não foi tão engraçada, mas ela tocou num ponto que muita gente concorda, o cara vai bater palma. O que você acha dessa piada, dessa comédia da palminha, Joca? Não, mas aí eu acho que você tá falando mais uma coisa de lacração, né? Tipo, lacração. A galera, hoje em dia, eu vejo principalmente os comediantes de esquerda, mas os de direita também,
Então os de esquerda falam, eu queria que o Bolsonaro morresse. Ah! Pois A é. plateia aplaude. Aí você não está fazendo comédia, aí você está fazendo lacração e a plateia só se identificou com isso. Ou um show de direita, o Lula é um bêbado. Ah! Não é piada. Também não é piada. Entendeu? Aí você não está nem se esforçando, você está só jogando para tua plateia. É isso. Não é uma piada. Mas- Então tem muitos bons shows, tanto de direita como esquerda, onde a piada é bem construída. E eu vejo isso porque tem Hélio de la Penha. O Hélio de la Penha ele é de esquerda, apesar de não ficar colocando, né, postando sobre isso, não ser um lacrador, ele já me falou. Ele falou, cara, eu não entendo, porque eu sou de esquerda e meus maiores públicos são em locais majoritariamente de direita, porque, cara, o Hélio de la Penha é um dinossauro da comédia, ele realmente estuda o público e a percepção do público. Daí a gente sempre almoça junto, quando ele vem, ele, cara, eu não entendo isso, porque o meu maior público é aqui no Sul, onde é majoritariamente bolsonarista, nem de direita. Eu falo, cara, é que a grande verdade é que a gente gosta da piada bem construída, bem feita. Se tua piada monstro, tá né? bem construída, bem feita, foda-se, a gente vai dar risada igual. Então, muita gente se preocupa em lacrar e não em escrever. É uma das coisas que eu percebo. E isso dos dois lados, de novo. Pô, tem muitos comediantes de esquerda, eu sou mais alinhado à direita, não bolsonarista, mas mais alinhado à direita, que eu gosto muito do texto do cara porque é perfeito, é redondamente bem construída a É piada. muito bom, né? Às vezes você vê aquela... Às vezes a piada do cara é tão boa que você fala, cara, eu nem concordo com isso. Eu nem mas concordo, acho mas muito foi bom. genial essa associação que você fez. E a galera prefere jogar porque é mais fácil. Prefere jogar pra plateia e ser polêmico. Vou ser polêmico, vou ganhar like e vou ter interação por causa de hate. É o cara que ele até entendeu o Instagram, mas não tem qualidade no mas show. a polêmica ela gera muita view, muito like, né? Voltando um pouquinho sobre, tipo assim, mais da história ainda do Curitiba Comedy, que eu acho tão importante, teve o período mais difícil ali, que eu imagino que foi o período da pandemia, Sim, né? sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre. Bom, o que eu posso falar? A gente faliu, e quando eu digo faliu, eu até hoje não tenho carro porque eu vendi quando a gente fechou para pagar rescisão, tudo. Paguei todo mundo certinho, bonitinho e tal. Mas por que a gente fechou? Os impostos e o aluguel não pararam. A gente parou de funcionar obrigatoriamente, mas nem imposto nem aluguel parou. Aí o cara o dono do imóvel não deu 1 centavo de desconto, porque ele viu o sobrenome. São podres de rico. O cara me falou isso. Aí a gente, a gente insistiu, porque a gente ficava nessa só mais 15 dias, só mais 15 dias, Pois só mais 15 né? dias. Não sabia ainda, né? Não sabia, e no fim foi 1 ano e meio quase. Aí, falido mesmo, tal. Fui me livrar das últimas contas do fechamento ano passado. Caramba. Na verdade, até se for ver, esse ano, porque daí o nosso querido ministro da Fazenda cortou o PERSE. PERSE era Programa Emergencial de Recuperação do Setor de Eventos, que era uma isenção de impostos que a gente teria por 5 anos. Ele cortou no 3º ano. Puxa. Porque mudou o governo e deu os caras fora em tudo, né? Aí teve uns impostos que tava lá em negociado, eu tive que bancar 150 conto, assim, tirar do cu pra fazer. Então, fui quitar essas coisas ano passado, tá ligado? E isso daí faz 5 anos já que teve a pandemia. E foi o pior período mesmo. Entrei em depressão, psicólogo, remédio tarja preta, tudo. Porque Você realmente achou que não ia voltar nunca mais? Eu realmente achei que tava fudido e tal, e a gente sempre tem esperança. Imagina eu que é como ver um parente morrendo de câncer. Porra, você quer que volte, e não tem o que fazer, não tem o que fazer. Até que daí a minha família chegou e falou, não tem o que fazer, o sonho acabou, vamos, acabou, fechou. E foi o melhor, se tivesse tomado essa decisão antes, não teria falido tão feio, pelo menos, não teria ficado devendo tudo. E aquela coisa, aí de novo direita e esquerda. Nenhum filho da puta de um político ajudou com nada. Com nada. Não ajuda, não tem Então a única coisa que queriam era fechar. No dia do nosso fechamento foi uma porra de uma fiscalização lá, porque o fechamento comoveu a cidade inteira. Porra, teve tipo 10 mil compartilhamentos na notícia do fechamento. E os filha da puta mandaram a porra da fiscalização lá. Era o último dia, mandaram a fiscalização lá. Uma filha da putagem tremenda. Mas tava tendo show?
O show Era o de último dia, o encerramento? show do encerramento. Ah. Era o último show, era o Emerson Será, a última piada era o nome. Ah, eu lembro. Foi transmitido pelo YouTube. Foi transmitido Foi? pelo YouTube. Quem procurar, eu acho que o vídeo do Ceará, do nosso canal com mais views é esse, Puxa inclusive. vida, foi Que ele triste quase demais. chora no final, foi muito triste. Era na Matheus Leme lá, né? Matheus Leme, exatamente. Eu não cheguei lá. Então foi o pior época, assim, pior época da minha vida, até se bobear. Porque demorou demais, voltou. Mas aí, parando de falar depressão, coisa ruim, eu ainda tinha um monte de conta pra pagar quando fechou, né? Aí, pô, o restaurante aqui, felizmente, o Dom Antônio é da família, não é alugado. É um imóvel próprio. Então, sofreu muito, mas não sofreu tanto que nem a gente. Porque a gente investiu uma grana no imóvel alugado, perdeu tudo, ainda teve que pagar. Cara, você acha que abrir uma empresa é caro? Fechar uma empresa é muito mais caro. A rescisão de todos os funcionários, tudo certinho, tudo bonitinho, deu uma facada absurda. Ficou quanto tempo lá? 10 anos, né? Ficou 10 anos. A pandemia foi exatamente o nosso aniversário, 10 anos. Nossa. Era 18 de março. A pandemia chegou no Brasil 10 de março, vamos dizer. A gente tava com camiseta já, 10 anos de comedy, não sei o quê. Nossa. A primeira ordem de fechamento, a gente ia fazer um show especial de 10 anos, veio nesse dia. Nossa. Um absurdo. Que triste. Mas voltando daí, a gente... Aí eu vim ajudar aqui no restaurante e tal, né? Tudo acabou, mas eu não posso ficar parado também, né? Tenho que comer. Vim ajudar aqui e tal. Aí eu me lembro muito bem, era o carnaval de... Acho que o carnaval 2021. Ainda estava tendo pandemia e Curitiba era a única cidade que ainda tinha restrição. Brasil inteiro não tinha restrição, mas Curitiba era bandeira vermelha. Aí o Madalosso, que é o restaurante dos parentes aqui, eles sempre fazem um baile de carnaval. E vai um monte de excursão de velho no baile. Só que Curitiba estava proibido o baile. Começou a ligar a excursão, como lá não ia ter, eles começaram a ligar, e eu tava aqui, eu atendia. Ah, tal, pô, não vai ter nada pro carnaval? Pois é, não é. Daí eu tive a ideia, atendendo uma ligação. Posso fazer um show de comédia pra vocês. Quantos ônibus que são? 3, 4 ônibus, tal. Opa, legal, não. Quer eu monto aqui um show de comédia, porque eu sou também do Curitiba Comedy Club e tal. A gente monta um show só pra vocês, faz o jantar e assiste o show em outro salão. O que você acha? Pô, boa ideia, não sei o quê. Comecei a organizar isso. Aí eu falei, pô, você tá tendo 2, 3 ônibus por dia, a capacidade do salão é 300, 2, 3 ônibus, vou vender a capacidade excedente, né? Anunciamos um show. Nessa de anunciar o show, teve uma caralhada de compartilhamento. O Curitiba Comedy está voltando. E nem foi exatamente assim que a gente anunciou. A gente só anunciou um show pelo Curitiba Comedy, feito no Dom Antônio e tal, ok. Nem era um... Tanto é que era o jantar em outro salão e o show em outro. Foi tanta a repercussão que eu recebi uma ligação do cacete da prefeitura. Que história é essa que vai ter um show aí e não sei o que da Anvisa? Falei, não, ó, tá liberado a apresentação artística em teatro, não tá? Tá. Sim, tá. Tá liberado o restaurante, não tá? Tá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o restaurante, a gente vai servir no restaurante e vai montar como se fosse um teatro, outro salão separado, isolado, tantos metros de cada cadeira, tudo aquelas normas, e a gente vai apresentar lá. Beleza? Pera aí que eu vou ver, desligou. Daqui a pouco, não pode, porque não sei o quê, porque vocês não têm alvará de teatro. Aí eu já entendi que era pessoal o negócio. Já falei, filhos da puta, eles não vão liberar, e se eu abrir, ainda arrisca caçar o alvará do Dom Antônio, o alvará que tem 30 anos, porque eu teimei em fazer um show. Daí eu falei, não, tudo bem. Respirei fundo, vá a merda, né? Tudo bem, a gente cancela, não tem problema. Mas daí já acendeu uma luz na minha cabeça. Já, opa, olha só, então temos alguma coisa aí. Porque eu não achava que ia ter uma repercussão tão grande assim. A gente às vezes não tem noção, e eu mesmo até hoje eu não tenho noção do tamanho que é o comedy. Tanto que alcança, né? Tanto que alcança, tanto que a gente era bem quisto na cidade. Eu realmente não tinha noção disso. Ok. Mas aí eu já pensei, então quando voltar tem que... Porque a minha ideia era, a gente tinha o palco, porque a gente desmontou o palco lá, eu mandei o marceneiro remontar o palco para usar aqui para os casamentos que tem mesmo. Remonta o palco lá e deixa lá. Só deixa ele meio desmontável, quando o casamento não quiser a gente tira o palco. Beleza. Aí, meu plano era fazer, eu tenho até hoje um pano, que ele é estampado de tijolinho.
As logos eu tinha tirado do comedy antigo, eu só ia meter esse pano, meter a logo e ia ser isso pro negócio do carnaval. Aí eu já, opa, não é bem isso também, né? Então temos que, a galera quer, temos que se programar fazer algo de qualidade. Aí eu já conversei bem aqui no restaurante, falei, ó, o negócio é o seguinte, a galera quer. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aí 2, 3 vezes por mês uma noite, fazer bem produzido, bonitinho, mandei fazer o... Porque ainda tinha um monte de casamento que foi adiado da pandemia, casamento, evento adiado da pandemia, que estava tudo marcado no salão que eu estava usando. Mandei fazer num lugar que faz estúdio de TV, a nossa parede, porque ela tinha que ficar desmontável. Então ela é assim, ó, os tijolos se entrelaçam, você não vê. Se eu não digo, você não vê que tá assim. Mas você abre a parede assim e você guarda. Você consegue dobrar ela e guardar. Então eu fiz como se fosse um estúdio de TV para ficar montável e desmontável. Então tava fazendo assim, então a gente reabriu, acho que foi em outubro ou novembro de 2021. Mas falando da parede ali, hoje que eu tava prestando atenção ali, eu nem ia comentar, mas que eu cheguei perto e falei, cara, isso aqui não é tijolo. Os tijolos Cara, estão guardados da parede original, eles estão aí. O pessoal assinava. É, exatamente, eles estão aí, um dia, quem sabe a gente vai remontar, vamos ver. Mas daí ficou tal, e aí começou a dar tão certo aqui no restaurante, que chegou ao ponto de valer mais a pena pro restaurante fazer o comedy que fazer alguns eventos. Aí eu me lembro muito bem, a gente era no salão do lado, quem vier pra cá vai ver, tem uma baita de uma escadaria do lado esquerdo, era lá. Só que esse salão é o salão mais que as noivas mais gostam pro casamento. Porque tem escadaria e elas se sentem entrando num castelo da Cinderela, elas amam aquele salão. Aí ia ter um show do Murilo Couto, coincidentemente também no dia 18 de março, que era o nosso aniversário. Cara. E era o único dia que ele podia. Eu falei pra mulher dele, que ela que marcava, puta, mas esse dia eu não posso, não dá, tem evento ali, eu não consigo. Ah, mas só dá esse dia por causa do SBT, por causa disso, por causa daquilo. Eu falei, marca a gente aí, que eu vou ver o que eu vou fazer. Alguma coisa a gente vai fazer, a gente vai trazer ele aqui. E aí comecei a olhar qual o salão que tava livre e tal. Eu me lembro até hoje, era um show da Cris Paiva. Tava livre o salão de baixo. Falei, Cris, vem aqui me dar uns palpites aqui que eu tô com uma ideia. Vamos. A gente veio no salão, daí eu chamei mais. Acho que teve os pré-clube do Canalho, o Serginho Aragão também desceram, o Irineu, eu lembro que desceu aqui no. Falei, cara, me dá uma ideia, tal. Onde que poderia montar o palco nesse salão que tava livre, onde que não dava, a gente monta o palco, mas é só pro show do Murilo Couto e depois vai pra cima de novo. Começamos a ver, beleza. Daí, ok, então vou fazer o seguinte, a semana inteira os shows vão ser aqui embaixo, nesse dia do Murilo Couto aí. E, no primeiro dia era um show de mágica, eu acho. Nem me lembro direito. Acho que era um show de mágica. Eu vi, falei, caralho, ficou melhor que o outro. Eu já subi para as meninas que marcam o evento, falei, o negócio é o seguinte, pode liberar ali o salão, a gente vai ficar só embaixo agora, não vamos mais marcar em cima dela. Sério? Sério, porque as noivas odeiam o salão lá de baixo e amam o salão lá de cima. Perfeito. Pra gente ficou perfeito e ainda dá aquele clima de comedy, que é uma coisa meio underground. Então perfeito, é isso. Ainda ficou mais um tempo a gente montando e desmontando, porque tem salão. A noiva planeja um ano antes, a decoração, combinando cor, combinando flor, Ainda ficou mais um ano tendo que montar e desmontar dia sim, dia não. E eu ficava, daí tinha o show, às vezes show de 30 pessoas, eu ficava até 2 da manhã puxando tirando e colocando. Mas agora não mexe mais. Agora não mexe mais. Até que chegou um dia que realmente bloqueou, acabou os eventos que estavam marcados, daí agora tá só o comedy mesmo. Aí a gente pintou, colocou os quadros, fixou o palco, porque o palco ele estava solto. Ainda é o mesmo palco, mas a gente fixou ele. Esse é o mesmo palco que era usado lá na Matheus Lema. A madeira é a mesma, né? O palco na Matheus Lema ele era de fianco, assim. Agora a gente montou, até foi ideia do Di Lopes, porque antes a gente tinha montado, como era naquele salão lá, ele era um palco inteirão, assim, de 6 metros. De 3 blocos de 2 metros cada um. Aí o Di veio aqui almoçar, não era nem show. Ele falou, Joca, por que você não pega esse quadrado aqui e coloca na frente e faz a galera sentar em volta? Que lá não sei qual comedy é assim, e é animal fazer show lá. É legal que tem aquele degrauzinho ali. E daí eu falei, puta merda, boa ideia. Daí a gente montou o palco assim e ficou perfeito, porque antes ele era muito largo. Agora ele tá
maior, mas ele tá... Quando é show da galera mais famosa, a galera briga pra ficar ali, em volta, na área do Guspe, ali. E os comediantes adoram, porque eles se sentem abraçados pela plateia, porque eles fazem o show na frente, a maioria, né? Então, putz, e foi tudo que a gente foi vendo, nossa, puta, é verdade e tal. Esse foi mais um episódio do Memória em Pé. Esse episódio foi muito legal, foi ou não foi? Merece ou não merece um like? Pelo amor de Deus. Claro que merece. Deixa um comentário aí pra ajudar a engajar, beleza? Eu confesso que esse episódio tinha muito mais papo pela frente, mas eu acabei ficando sem espaço no cartão de memória da minha câmera, porque eu tinha feito uma entrevista mais cedo, então dei mancada. Quem sabe se você pedir aqui, ó, nos comentários, a gente pode ter uma fase 2, uma parte 2 desse vídeo. Tá bom? Mas até então, valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau! Nothing beats a Jet 2 holiday. Numa versão brasileira. Tá pegando fogo, bicho! Numa distribuição eu mesmo.